dura e vergonhosa eliminação do Coritiba na primeira fase da Copa do Brasil. Rogério, boa tarde. Boa tarde, TT. Realmente, um vexame do Coritiba lá no Pará. O Coxa que foi até Marabá para buscar uma classificação e sabia muito bem dos riscos, estava vacinado, o técnico Guto Ferreira, que inclusive tem se tornado freguês do time do Águia, já que no ano passado, quando comandava o Goiás, também foi eliminado pelo mesmo adversário, mas pelo jeito o Guto não aprendeu a lição. Coritiba que até teve um início animador. Coritiba começou a partida tendo espaço, dominando as ações do jogo, tanto é que de forma natural conseguiu abrir o placar. Uma boa jogada do Coritiba, um passe que foi encontrado o Robson no ataque, ele fez a finta, deixou o lateral Alan do time do Águia no chão e cruzou na medida para o Matheus Friso testar para os fundos das redes e abrir o placar. Pouco depois disso, o Coritiba teve uma baixa dentro de campo. Giovanni Meurer, que vinha fazendo uma boa partida, acabou sentindo uma lesão na coxa e deixou o campo. Para o lugar dele entrou o colombiano e já experiente Sebastião Gomes. Quando a gente imaginava que o Coritiba aproveitaria desse bom momento na partida e conseguiria ali manter o ritmo que começou para poder matar o jogo ainda no primeiro tempo, a gente viu exatamente ao contrário. Viu um Coritiba se recuar e dar espaço para o adversário. E aí o Águia acabou começando a gostar do jogo numa jogada pelo lado direito com o Bruno Limão, que foi um jogador bastante interessante, inclusive eleito pelo Felipe Dalck, o PAN da partida na primeira etapa, porque fez um bom jogo, foi ali a válvula de escape da equipe paraense. Ele fez uma jogada pelo lado direito, acabou cruzando, e aí numa bola de cabeça o time do Águia conseguiu empate, algo que a gente já vinha falando bastante no bate-pronto nas últimas semanas. O Coritiba tem dificuldade em bolas aéreas, isso já foi questionado inclusive pela nossa equipe, o técnico Guto Ferreira, o Guto que falou que não enxergava como uma grande dificuldade, mas sim um ajuste que deveria ser feito quando o time tivesse tempo para trabalhar. Fato é que atrapalhou e bastante o Coritiba as bolas cruzadas na área. E aí vem o segundo tempo. O técnico Matheus Sodré do Águia faz uma substituição e realmente ela surtiu efeito muito cedo. Ele colocou o Eric Di Maria pelo lado esquerdo e parece que o time do Águia chegou muito mais ligado para a segunda etapa. Tanto é que na primeira jogada, inclusive, do Eric Di Maria, ele acabou sofrendo a falta, uma bola que posteriormente resultou num escanteio para o time da casa, e aí nesse escanteio aconteceu um pênalti a favor do Águia. Pênalti feito pelo Robson, de novo uma falha do Coritiba em bolas paradas, em bolas cruzadas para a área, e aí o time da casa acabou batendo ali com o tanque, bateu muito bem, sem chance para o Pedro Morisco, que até acertou o canto da cobrança, mas não conseguiu chegar na bola. E aí o time do Águia de Marabá via ali a classificação cada vez mais próxima, e acabou se fechando, jogou com o regulamento debaixo da asa, como brincou Linhares Júnior na nossa transmissão de ontem. O time do Águia explorou contra-ataques, jogou fechadinho e via um Coritiba tentando pressionar, um Coritiba subindo suas linhas. Só que tinha um problema. A defesa do Coritiba, os dois zagueiros tinham o cartão amarelo. E você atuar em linhas altas contra um time que já era reconhecido pelo Guto Ferreira, que falou isso no último domingo após o Clássico Atletiba. É um time rápido. Aí ele acabou provando do próprio veneno, algo que ele já conhecia, e numa jogada ali de contra-ataque, o Marcelo Benevenuto, zagueiro do Coritiba, teve que fazer uma falta, e aí tomou o segundo cartão e foi expulso. Prejuízo enorme para o Coritiba, que naquele momento perdia já por 2-1 e tinha, a partir daquele instante, 10 jogadores dentro de campo, e o prejuízo só aumentou, porque na cobrança da falta, o time do Marabá conseguiu ampliar o placar, 3-1. Aí o Coxa tentou ir para o ataque, o técnico Guto Ferreira fez ali novas alterações, né? Só que também, por outro lado, abriu mão de duas, isso porque o Guto Ferreira só fez 3
das 5 substituições que tinha direito, acabou descartando 2 possibilidades no banco de reservas. Todo aquele discurso do Guto Ferreira de utilização de atletas de base caiu por terra, porque os jogadores da base que ele tanto fala em oportunizar, ele acabou praticamente não dando muitas chances, exceto para o garoto Lucas Ronier. Esse teve uma oportunidade de entrar no jogo ontem, assim também como Wesley Pomba, que foi a última substituição do Coritiba. O Coritiba que mesmo com um jogador a menos, conseguiu perder muitas oportunidades, como já era no primeiro tempo, e a gente precisa ressaltar, uma boa partida do goleiro Axel, do time do Águia, foi muito bem, realmente o Coritiba por muitas vezes acabou parando nas boas defesas do goleirão do Águia, mas também desperdiçou chances claras de gol. O próprio Wesley Pomba, quando estava 3-1 para o Águia, perdeu um gol sem goleiro aos 40 minutos, que aí a gente viu que acabou fazendo falta, porque já nos acréscimos, o Coritiba numa jogada de escanteio, um bate ou rebate na área, a bola sobrou para o Bruno Melo, que conseguiu diminuir o placar, mas aí já era tarde demais, faltava 1 minuto para acabar o jogo, o Águia de Marabá realmente conseguiu segurar o Coritiba, que deu realmente um vexame lá no Pará. É a 6ª vez que na história do Coritiba que ele consegue ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Um prejuízo também para os cofres do clube, já que dentro do planejamento feito pelo Carlos Amodeu e por todo o conselho da SAF, o Coritiba imaginava chegar no mínimo na 3ª fase da Copa do Brasil, mas com o futebol demonstrado ontem, com a atitude dos jogadores e também da comissão técnica, realmente não tinha muito o que esperar desse time do Coritiba, que deu um verdadeiro vexame em território paraense. Coxa eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Águia de Marabá, que não tinha nada a ver, conseguiu uma classificação histórica e heróica. Pelo 2º ano consecutivo, se classificando para a 2ª fase. Acho que o Rogério chamou a sonora do Guto, né? Exatamente. Depois da partida, o técnico Guto Ferreira, ele acabou falando que talvez a eliminação do Coritiba tenha acontecido num detalhe. Vamos escutar o que o Guto disse. O detalhe é que fez a diferença toda. Foram competentes em fazer 3 gols em 3 chances reais de gol. Nós tivemos 8 e fizemos 2. Começa por aí. Nós mesmo, com boa parte do segundo tempo, com um jogador a menos, ainda tivemos mais posse. Nós tivemos 23 finalizações contra 8. Então, se for começar a puxar números, né? Nós não fizemos um mau jogo. Mas a gente entende, nós estamos extremamente chateados, que era obrigação nossa ter vencido, levar a classificação, né? Estamos pedindo desculpa ao nosso torcedor. Nós estamos muito chateados de não ter conseguido. Agora nós também não podemos nos entregar. Nós temos um ano pela frente e um ano difícil, um ano para retomada, e vamos trabalhar para ajustar os erros que nós tivemos aqui, tanto defensivos quanto ofensivos, para fazer melhor nas próximas competições que nós temos pela frente e poder alcançar os nossos objetivos. Tá aí então o técnico do Coritiba, Guto Ferreira, falando um pouco sobre os números da partida, mas talvez o que o Guto Ferreira tenha esquecido, que os números que realmente importam são os números de bola na rede. E aí faltou competência para o time comandado por ele para poder transformar todas essas oportunidades que o Guto falou em gols. E aí o Coritiba realmente foi inferior no placar e deu um verdadeiro vexame lá no Pará. E o Guto esqueceu da estatística mais importante, né? Não adianta falar que chutou 30 bolas, que fez 18 cruzamentos, que teve 40 escanteios. O que vale é aquela ali do placar, né? Tava 3-2. Essa que é a estatística definitiva do jogo, né? E ali o Águia foi melhor que o Coritiba. Inclusive estava ganhando o jogo de 3-1, né? Esse 3-2 até ficou assim mais ameno, porque o gol foi lá aos 52 minutos, né? 50 na verdade, né? Tinha mais 2 minutos ali para jogar e acabou naturalmente não conseguindo o empate. Deixa
Vamos lá, vamos começar. Início do jogo ali, o Coritiba sofre com 3 minutos de jogo, quase leva um gol, né? Inclusive do Bruno Limão. E recupera, né? Começa a jogar bem, né? Só que o jogo entra num marasmo depois do gol do Coxa, né? Parece que o Coritiba estava satisfeito com 1 a 0. Teve 1-0 aos 9 minutos. O próximo lance que eu anotei no meu caderno foi aos 30, que foi o gol do Águia de Marabá. Sim. Né? Um cruzamento pela direita, que foi uma falha de marcação na bola aérea, né? O Natanael não consegue, ele não tem tanta essa... Ele não disputa a bola. Ele não consegue disputar essa bola, e ele chega um pouco atrasado ainda. A bola passa pelos zagueiros. A bola baixa até na área. Exatamente, a bola baixa, tá vendo esse gol nesse momento, né? E daí, teve o Coxa com 1 milhão de chances. Depois disso, logo em seguida do gol, o Águia quase vira. Sim. Né, com, de novo, o Braga. De cabeça. Cruzamento de novo do Bruno Limão pela direita e o Braga de cabeça de novo, o Morisco defende. Aí começa uma dominância novamente do Coxa. Aí o primeiro lance... Entre os 35 e o final do primeiro tempo, o Coritiba perde pelo menos 4 chances claríssimas. Sim. Podia ter feito 2-1, 3-1. Teve um lance que, inclusive, o goleiro fez 2 grandes defesas. No chute do Bianchi, de fora da área, e no depois rebote, o Friso bateu e o goleiro espalmou pra linha de fundo. Foi tudo no mesmo lance. Teve um chute do David da hora, também cruzado, que o goleiro pega no alto. Isso. São 5 chances, então, Tá se louco, você for pegar. Porque, tá ó, louco. a primeira delas é a chance que o Bianchi tem. Que ele tabela com o Friso, sai cara a cara com o goleiro. E mete por ele cima. tenta bater de chapa no ângulo, a bola vai pra fora. Depois, a chance do David da hora, que ele bate, o goleiro defende, a bola sobra no pé do Robson. O Robson tenta driblar 2 vezes. Não, mas antes o Bianchi para no goleiro ainda, naquele mesmo lance. E aí a bola sobra pro Robson. Não, minto, cai no pé do Friso e o Friso toca pro Robson. É isso. Não, aqui o Bianchi para no goleiro, é aqui o Friso chuta e o goleiro toca pra escanteio. Isso. Daí o Benevenuto cabeceia pra fora. Isso. Essa chance do Robson foi na sequência, mas foi um passe do David Friso. da hora. Que o Bianchi dá uma enfiada pro David, o David chuta cara a cara com o goleiro defende, a bola sobra no pé do Robson, o Robson tenta driblar 2 vezes o cara no chão. O cara tá no chão. Ele dá um corte pra direita, dá um corte pra esquerda. Quando ele vai chutar, o cara tá no chão. Quando ele vai chutar, vem um outro e trava. Perde o gol. E daí, ainda, no último lance do primeiro tempo, vocês vão lembrar, teve a bola no travessão do Seba Gomes. Isso. Que ele domina no peito e solta uma pancada. Né? Baita chute. Aí começa o segundo tempo, um pênalti infantil demais do Robson, com 4 minutos do segundo tempo. O zagueiro não tava na bola. O zagueiro não tava na bola, chegar. já tinha passado. O Robson fez a falta que o Benevenuto fez 2 vezes. Sim. Exatamente. Só que a falta foi dentro da área. Essa é a diferença. E até o Candança demorou pra marcar. E uma bola, até que a gente comentou, né, Dal, aqui na transmissão, uma bola rasante, não era uma bola alta, que cruzou a frente da área do Coritiba, né? Não tinha ninguém na primeira trave para interceptar aquele cruzamento. Sim. O Morisco também não saiu, era uma bola que estava na altura para ele poder até defender ali. Aí o Robson resolve abraçar o Betão, né? Não sei se era aniversário do Betão, se ele se conhecia de algum outro lugar. Ô, Betão, que saudade. Abraçou o Betão. Pênalti, né? Aí o Yuri Tanque bateu bem. O Morisco é um bom pegador de pênalti, né? Na Copinha se destacou em decisões por pênaltis. O Coritiba avançou, acho que em 2 ou 3 partidas nos pênaltis. O Morisco foi destaque, mas ontem o pênalti foi muito bem batido no canto. Não deu a mínima chance, né? E depois aquela coisa do Benevenuto, né? O cara abraçou o atacante. Foram 2 faltas do Benevenuto no Yuri Tanque, né? E aí a expulsão, da falta saiu o terceiro gol, né? Da falta que o Benevenuto... Daí eu preciso falar da falta, né? Porque eu vou falar na sinceridade. Conheço o Morisco faz muito tempo, vi o Morisco subir da base, trabalhava no clube. Tenho contato com o Morisco. Mas se fosse o Gabriel naquele lance, a torcida tava caindo de pau em cima do Gabriel. Porque o Morisco falhou. O Morisco não pula. O Morisco parece que ele não dá o passo pra pegar a impulsão. Ele tinha que ter dado... Parece que ele pula baixinho e não chega. A bola não vai no ângulo. A bola vai no alto, mas ela não vai no ângulo. Ela vai entre o ângulo e o meio do gol. E o Morisco errou na falta. E a culpa não é do Morisco no jogo, mas o que eu quero dizer é a diferença das situações. Em erros que jogadores que estão com moral com a torcida não vão ser achincalhados. Se o Fran Sérgio erra num jogo ontem, o Fran Sérgio estava sendo achincalhado hoje. Se é o Gabriel no gol ontem, levando aquele gol de falta,
ele estava sendo achincalhado. E não tem que... e vai acontecer, eu falei isso, quando o Gabriel saiu do clube, eu falei, vai acontecer com o Morisco. O Morisco vai... As falhas, vai acontecer os acertos, ele vai ter dificuldade numa situação, em outra, né? Mas tem que ter calma. Só que o que eu quero dizer é essa diferença de que, se fosse com o Gabriel, as pessoas estariam caindo de pau em cima do goleiro. A gente teve falha do Robson no pênalti, falha do Benevenuto 2 vezes, do Bruno Melo, que toma um cartão amarelo também, que não precisava ficar a zaga pendurada. Tem falha do Bianchi, perdendo o gol, do David. Tem falha do Morisco no gol de falta, né? No terceiro gol, né? Eu ia falar segundo gol, no terceiro gol do Águia. Várias falhas individuais de jogadores que poderiam ter definido o jogo pro Coritiba. Tudo bem, mesmo com um a menos, o Coritiba, claro, o Águia ia se fechar porque o 2-1 resolveria. Se não toma um gol de falta, o Coritiba conseguiu o golzinho no final, no abafa. Teria chance. Com 3-2, é claro, faltando 1 minuto pra acabar, não tinha mais como. Fazer. Teve falha do Wesley Pomba de novo. O Wesley Pomba, pra mim, tá virando um cara que, não sei, não tem condição de jogar no Coritiba. Falei isso ontem. Não dá. O Wesley Pomba entrar mal no jogo sim, jogo também. É o Wesley Pomba sem asa, né? Não vai voar nunca aí no time do Coritiba. Se fosse o Pomba Wesley... foi engolido pela Águia. Se fosse o Wesley Águia, talvez fizesse alguma coisa, mas o Wesley Pomba tá numa situação... O Pomba não servia pro Curitiba no ano passado. E serve nesse. Que era um time, inclusive, até mais fraco, que não tinha ponta nenhum. Uhum. O Muralha não tomava esse gol, tá dizendo o José Marques lá de Barra do Sul, em Santa Catarina. Diga lá, Rogério. Olha, eu conversei com algumas pessoas próximas à diretoria do Coritiba na manhã de hoje, né? Quis entender também como estava o clima do vestiário, né? Após o jogo, queria entender a visão da diretoria e também da comissão técnica após essa eliminação do Coritiba precoce na Copa do Brasil. E o que eu posso te dizer é que a diretoria do Coritiba, ela vai se reunir com o técnico Guto Ferreira, vai se reunir com a comissão técnica do clube também, para fazer uma reavaliação da situação de alguns jogadores. E o Wesley Pomba, posso adiantar isso em primeiríssima mão para os nossos ouvintes. O Wesley Pomba é um dos jogadores que passarão por essa reavaliação. Não só ele, tem mais gente aí nessa barca, mas o Pomba realmente ele não vem agradando a comissão técnica, a diretoria também já entendeu isso, já era algo anteriormente conversado com o Júnior Chávari, enquanto ele estava, né, no clube, e talvez a gente tenha nas próximas semanas, ou talvez até nos próximos dias, algumas novidades em questão de saídas de jogadores do Coritiba. Chegadas a gente já falou, né? Provavelmente na próxima semana deva chegar um lateral direito e também um meio-campista, mas a gente pode ter novidade também em jogadores estarem deixando o Coritiba para a próxima semana já.